Em primeiro lugar, expressar a minha elevada gratidão e satisfação pela presença de todos neste magno evento de elevado significado e simbolismo para a comunidade académica do ISCED Coimbra e não só. O momento converge com o culminar consigo, o içar da bandeira, a vitória para todos os atores envolvidos neste processo, especialmente os outorgados, que ovacionam de várias formas esta difícil e esperançosa conquista. Esperançosa conquista porquanto reacende esperanças e desafios para a vida pessoal e profissional dos outorgados. O momento merece aprovação e decoração com pedra branca, em um marco indelével e fonte de inspiração para várias gerações de académicos que seguem o barco deste fascinante mundo de descobertas e produção de soluções para o equilíbrio e garantia sustentável da humanidade. O desenho humanidade, com todos os seus sinónimos, continua sendo um desafio colossal da academia, que a cada dia se depara com um novo fenómeno e precisa de analisá-lo com sapiência por conta do tão almejado equilíbrio. Por isso, o desenvolvimento desigual das sociedades e a pobreza galopante em muitos polos do planeta agigantam ainda mais o fosso entre um centro e uma periferia, promovendo diálogos entre o Sul, entretanto, ainda muito longe de qualquer solução, pois no Norte e Sul há outras alteridades que configuram uma sociedade à beira do abismo. Caros outorgados, a natureza desbravada pelos nossos antepassados, que depois de um mote muito rudimentar, com uma transferência tecnológica sui generis, evoluindo do ecofacto para o biface aos raspadores, lâminas líticas e setas, só para citar alguns, continua a ser bastante hostil, sendo os desafios demográficos e climáticos estimulantes para qualquer sociedade que procura o bem-estar dos seus pares. Eis a divisa do nosso ADN, professores. Além de leituras várias, devem ajustar toda a ciência às particularidades do local para garantir um maior desempenho dos seus alunos. Por isso, o professor é o servidor mais valioso e corajoso do universo, responsável pela transformação positiva da humanidade, pois cabe a ele aceitar e incentivar a cientificidade, de um lado. Por outro, e parece contraditório, moderar a cientificidade e a tecnologia para garantir o humanismo. É preciso humanizar as máquinas e utilizar a ciência de forma inteligente e racional. Assim, Ferreira refere-se à função do professor e passo a citar. A função do professor na era da informação e da tecnologia, e aí reside a maior diferença, é, sobretudo, humana. Ela ensina e aprende enquanto fala, gesticula, age e reage, habitando um espaço entre o previsível e o imprevisível possível no universo em que o intelecto, a emoção e a intuição se revezam em um todo indissociável da pessoa humana. Fim de citação. Esta sociedade de informação, com disponibilidades várias, com o chat GTP, o YouTube e outros dispositivos, tornam a tarefa do professor cada vez mais difícil, principalmente em localidades com acessos massivos à internet. Outro desafio está ancorado ao nível das tendências políticas contemporâneas, com o crescimento da extrema-direita e o impulso a várias formas de discriminação
e racismo. Como podemos enquadrar a escola e os professores nestes desafios? São vários os dilemas e, mais do que isso, o contexto de atuação do professor em Angola e na província da Huila, em particular, onde a heterogeneidade de cenários se evidencia. Há exigências de afinação metodológica e gestão de estudos para garantir uma maior eficácia nos processos de ensino e aprendizagem, pois dados fornecidos pelo Gabinete Provincial da Educação da Huila no ano 2025 destacam o seguinte: o rácio entre aluno e professor no ensino primário é de 68 alunos para cada professor. O insucesso, no ensino, na iniciação, de 64 alunos para cada professor. O insucesso escolar na iniciação é de 1%, no ensino primário 23%, no segundo ciclo 21% e no primeiro ciclo 29%. A taxa de abandono escolar na iniciação é de 20%, no ensino primário 18%, no primeiro ciclo 12% e no segundo ciclo 13%. Não vamos aqui quantificar os elementos como a gravidez precoce e principalmente os prejuízos que ela acarreta para as nossas jovens e adolescentes. As áreas mais carenciadas são as do ensino primário, principalmente no interior da província. Em termos de taxas de aproveitamento, a iniciação conta com 78%, o ensino primário com 60%, o primeiro ciclo com 59% e o segundo ciclo com 67%. Temos ainda um número de 3.301 escolas ou 301 salas ou turmas ao ar livre. Fim de citação. Caros graduados e pós-graduados, eis acima o cenário da educação na província e os desafios que se colocam para a materialização das nossas ações e mitigação do quadro apresentado. A realidade impõe uma atuação intersetorial com o predomínio da afinação da estatística escolar, do mapeamento escolar, a projeção demográfica e a afinação metodológica para os desafios apresentados. Estes dados impõem responsabilidade, espírito de entrega e amor à pátria que nos viu nascer, pois 50 anos de independência, o balanço e a avaliação da nossa poderosa geração de utopia impõe, mais uma vez, uma reflexão profunda para potenciar as novas gerações a patamares importantes em termos de desenvolvimento. Por isso, a responsabilidade que carregais sobre as costas é enorme. Não basta estruturar um plano de aulas, é preciso conhecer o contexto e projetar com amor e espírito de equipa ideias e processos de transformação e cenários interdisciplinares e intersetoriais. Neste quadro, o ICEB Huila, perseguindo os 45 anos de existência, tem maturidade e experiência suficientes para lidar com estes cenários. Precisa apenas de maior comprometimento dos seus pares, refiro-me aos docentes, investigadores, funcionários técnico-administrativos e estudantes. A trilogia ensino, investigação e extensão devem estar em evidência e ajustados no padrão de gestão, provavelmente a componente mais complexa por incorporar todas as dimensões iniciadas. Assim, faz toda a diferença as linhas de investigação consagradas no nosso plano de desenvolvimento institucional. Políticas públicas e gestão de organizações educativas, currículo, formação de professores e avaliação, teoria, cultura e práticas pedagógicas,
educação de tecnologias de informação e comunicação, educação especial, diferença e inclusão, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. A complexidade do ser professor incorpora toda a substância definida e, para tal, os nossos otorgados, agora pertencentes à nossa rede alumni, devem ajustar-se às linhas de investigação evocadas, conhecer o funcionamento dos nossos centros de investigação, o CID e o CDE, e participar de projetos especificamente em educação para garantir um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo e ajustado aos desafios da humanidade e ainda ancorados aos ODS. Dentro daquilo que é a programação numérica, já conseguimos contar com uma boa aproximação em termos de género. Se há alguma discrepância ao nível dos mestrados, em que o número de indivíduos do género masculino é muito superior aos do género feminino, ao nível da graduação há uma excelente aproximação de acordo com os dados estatísticos que possuímos. Caros presentes, o Estado de Huila possui atualmente um total de 13 cursos de graduação, nomeadamente Educação Física e Desporto, Ensino da Biologia, Ensino da Física, Ensino da Geografia, Ensino da História, Ensino da Língua Francesa, Ensino da Língua Inglesa, Ensino da Língua Portuguesa, Ensino da Matemática, Educação de Infância, Ensino Primário, Ensino da Química e Informática Educativa. Entretanto, dentro desta perspectiva, não nos conformemos com a ideia de esvaziamento científico. Projetemos a ciência para que saibamos o que ensinar e ensinar com cientificidade. Esta deve ser a nossa luta. Daí que não nos devemos esmorecer relativamente às tendências de esvaziamento. É preciso pensar a educação hoje numa lógica muito mais complexa. Por isso, todos os estudos cabem dentro do ISCTE. Em termos de pós-graduação, temos oficialmente 8 mestrados aprovados, a saber, o mestrado em Ensino das Ciências, com as opções em Matemática, Física, Química e Biologia, o mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais, o mestrado em Ensino da História da África, o mestrado em Ensino da Língua Portuguesa, o mestrado em Metodologia de Educação de Infância, o mestrado em Desenvolvimento Curricular, o mestrado em Ensino da Geografia e o mestrado em Ensino da Informática. Estando em perspectiva a desanexação do mestrado em Ensino das Ciências para muito breve, e nesta ótica teremos um total de 11 cursos de mestrado no ISCTE de Huila. Em termos de cursos de especialização não conferentes de grau, temos a mais recente pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica aplicados ao ordenamento do território e ecologia, curso financiado pela União e, recentemente, a especialização em agregação pedagógica, também financiados pela União, que terminou a bem. Ainda em termos de formação pós-graduada, o ISCTE de Huila conta com um doutoramento em educação, também financiado pela União. Contando com 3 ciclos de formação, estão criadas as condições para a continuidade dos estudos em algumas especialidades. A diversidade da oferta formativa do ISCTE de Huila e suas particularidades definem bem a natureza do seu objeto e a visão multilateral da compreensão das ciências da educação, que na sua complexa compreensão demandam questões de desenvolvimento e ampliam o seu debate para espaços paralelos, no bom sentido, e permitindo uma visão holística dos seus processos. Esta é a tendência atual e compromete a integração de áreas como a economia, a agricultura, as pescas, a ecologia, a justiça, só para citar algumas.
Só desta maneira se pode pensar o serviço social dentro dos marcos das políticas públicas e sociais arregimentadas aos ideais de uma nação forte e próspera. Caros honorados, o momento é de júbilo e triunfo para os otorgados familiares dos Cheguila e também da sociedade em geral. Por isso, o simbolismo e solenidade deste ato, que marca a legitimidade e distinção de um professor, o garante da estabilidade social de qualquer sociedade, pode ser observada como sendo uma honra e vale a pena, pois estimula o valor e grandiosidade de um professor, maculado e desvalorizado por muitos que não percebem o alcance de tão distinta personalidade. É preciso impor-se e demonstrar habilidades e sapiência na diversidade para o tão almejado reconhecimento. Sejamos o espelho e os atores principais da tão almejada transformação. Sejamos motivo de orgulho e recuperemos a tão propalada reputação de tempos idos. A nossa missão evoca o Cheguila como um espaço democrático de expressão cultural reconhecido pela produção e difusão do conhecimento na área de ciências de educação, através do ensino de qualidade, investigação científica e extensão, voltados para a formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de base científica e humanística, sólidas, profissionais comprometidos com as intervenções transformadoras da sociedade angolana. E, em termos de visão, consolidados como uma instituição de ensino superior na área das ciências de educação pelo alcance de níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tornando-se referência na sua área de atuação e contribuir para o desenvolvimento humano e a sociedade em transformação. Somos e seremos sempre uma família Cheguila. Assim, em nome do Instituto Superior de Ciências de Educação, cabe-me a honra de proferir o despacho de outorga, o qual enuncio publicamente os seguintes termos. Eu, Hélder Pedro Alicerces Baú, presidente do Instituto Superior de Ciências de Educação da UELA, nos termos do disposto nas alíneas I e J do artigo 29 do Decreto Presidencial número 310/20, de 7 de dezembro, combinado com as atribuições outorgadas estatutariamente no Decreto Presidencial número 305/21, de 16 de dezembro, e com base na documentação que me foi apresentada pelos serviços académicos do Cheguila, confio aos recém-formados nos níveis de graduação e pós-graduação requerentes aqui presentes o grau de licenciado e de mestre em Ciências da Educação, respectivamente. Por um Cheguila mais dinâmico, desenvolvido, humano, ecológico e virado para o futuro, um bem-aja aos licenciados e mestres. Muito obrigado.